mensagem. Então, queridos irmãos, uma feliz semana para todos. Estamos numa jornada espiritual de 40 madrugadas. Para a glória do nosso Senhor, estamos no 21º dia dessa jornada. Isso é maravilhoso. É uma coisa que devemos agradecer muito, né? Porque Deus está nos dando força, ânimo, coragem de levantarmos antes das 4h30 e estarmos aqui na sua presença. E hoje vamos falar do capítulo 21 do livro Grande Conflito, é o livro que nós estamos lendo nessa jornada, que vai falar sobre a mensagem, uma mensagem que foi divulgada e poucos aceitaram. E essa responsabilidade está nas mãos do missionário Fabrício Fontinelli, da ASPA. Obrigado, Fabrício, seja bem-vindo. Eu que agradeço, irmã Alexandra. Quero também desejar aqui meu bom dia para todas as pessoas que nesse momento estão me ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta madrugada, nesta manhã, para compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Mas antes de iniciar aqui a exposição da mensagem, já quero pedir oração pela minha pessoa e a minha família. Viemos ontem à tarde fazer algumas visitas a uns irmãos aqui no sítio, e daí ficamos bloqueados de voltar para casa. Mas que Deus seja louvado com toda situação e qualquer circunstância, né? Pois bem, nós iremos falar do capítulo 21, como já foi mencionado, uma mensagem muito importante, mensagem essa que vai, e o objetivo dela é de fazer a gente despertar, porque em meio aos desafios, Deus também se manifesta. E Guilherme Miller foi a pessoa responsável por proclamar a primeira mensagem. Guilherme Miller e seus companheiros, eles tiveram ali muitos desafios, tiveram que enfrentar muitos desafios. E o objetivo de Guilherme Miller e seus companheiros era despertar as pessoas para a verdadeira situação pela qual eles estavam vivendo. O objetivo de Guilherme Miller também era fazer com que as igrejas experimentassem ali a necessidade de uma experiência cristã mais profunda, também para que eles pudessem trabalhar para ajudar outros a sentir essa mesma necessidade. Eu vejo que, como igreja, nós também precisamos ter o mesmo objetivo: ajudar o próximo. Afinal de contas, esse também será o cumprimento da segunda parte do mandamento de Deus: amar o próximo como a si mesmo. Diz que Guilherme Miller e seus companheiros queriam beneficiar a todos. Ele sentia a alegria do verdadeiro significado de ser cristão em seu coração, mas ele não desejava que essa alegria ficasse somente para ele. Ele queria compartilhar e queria que as pessoas, todas as pessoas, sentissem a mesma alegria, sentissem o mesmo prazer de estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus e de se preparar cada vez mais para estar ali na presença de Deus. Só que, na maioria das igrejas, por anos, as pessoas se adequaram com a situação gradual ali no que diz respeito ao afastamento de Deus. Não foi assim de uma maneira, de uma hora para outra que as pessoas se afastaram de Deus. E agora, quando o Guilherme Miller chegou com uma mensagem de despertamento, as pessoas estavam ali com as suas raízes mundanas profundas. E segundo a psicologia, uma pessoa, para destruir um hábito que já foi construído, ele gera de 3 meses, ele demora ali 3 meses a 1 ano para destruir esse hábito que um dia foi construído. E agora Guilherme Miller
tinha uma grande missão, juntamente com seus colaboradores, a alertar as pessoas, a fazer com que as pessoas viessem entender que hábitos que foram construídos durante toda uma vida não eram o melhor para elas e que elas precisavam voltar atrás. E por isso Guilherme Miller, ele veio ali com uma grande mensagem. Mensagem essa, temer a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa mensagem, ela trazia uma grande esperança. Esperança essa de que Jesus estava prestes a voltar. Esperança essa de que o tempo do fim já estava se iniciando. Mas também essa mensagem vinha recheada de um juízo iminente, que as pessoas, caso não aceitassem, elas seriam julgadas para a morte eterna. Mas essa rejeição espiritual, essa rejeição da luz, ela ela se deu em massa ali no coração das pessoas e diz que a escuridão espiritual, ela não acontece por uma causa do afastamento arbitrária da divina graça de Deus, mas porque homens e mulheres rejeitam a luz. Então a gente percebe que a rejeição ou as trevas na vida da pessoa, ela não vem assim de uma forma arbitrária, né? Não é Deus que impõe, não é o inimigo que impõe, né, de uma forma arbitrária, as trevas na vida da pessoa. Mas isso é um acariciamento de uma vida, às vezes, quem sabe até uma vida toda, rejeita ali, rejeita lá. Nós, seres humanos, somos muito fáceis de, de achar que as coisas estão indo bem. Ah, não, mas eu acho que só isso aqui não vai ter problema. E foi isso que levou a vida das pessoas no período ali de Guilherme Miller a se afastar da verdade, a se distanciar e endurecer o coração quando a verdade chegou ali diante deles. Depois de rejeitar o evangelho, temos aqui o exemplo dos judeus. Os judeus ainda continuaram aos antigos ritos, mesmo admitindo que a presença de Deus não estava no meio deles. A profecia de Daniel apontava inegavelmente para o tempo da vinda do Messias, com clarezas ali declarada ali por meio da sua morte. Então a gente percebe que aquele povo nos dias de Guilherme Miller, eles não se consideravam longe de Deus, eles não se consideravam afastados da verdade, mesmo vivendo em trevas, não se davam conta que de fato estavam em trevas. Isso é uma advertência para nós. Como é que está a nossa situação? E a gente viu na lição da Escola Sabatina, né, de ontem, sábado, dia 14, que as pessoas precisam examinar o seu caminho, precisam sondar o seu caminho, né? E essa sondagem em nosso caminho é para, de fato, percebermos se nós não estamos se desviando do caminho da luz e andando nos caminhos das trevas, e às vezes nem sequer percebemos. Temos muitos defeitos e um deles é somente enxergar o caminho dos outros, né? Por isso a Bíblia nos orienta a, a tirar primeiro a trave do nosso olho para poder depois tirar o alqueire do olho do nosso irmão. A primeira mensagem angélica, ali em Apocalipse 14, versículo 7, tinha um propósito de se, tinha um propósito de se parar de influências, parar as pessoas de suas influências corruptoras. Aquele que afirmavam ser o povo de Deus, nessa mensagem, Deus enviou uma advertência à igreja. E se houvesse sido aceito, teria corrigido os males que estavam separando o povo de Deus. Irmãos, essa mensagem, a primeira mensagem angélica,
às vezes somos tentados a alimentar o pensamento de que ela teve a sua importância somente ali nos dias de Guilherme Miller. Mas essa mensagem ainda é válida para nós. O mesmo, o mesmo teor, o mesmo conteúdo, a mesma entonação de voz que foi pregada ali por Guilherme Miller, essa maravilhosa mensagem de Apocalipse 14, versículo 7, ela também precisa ser pregada hoje. Temer a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Nós precisamos, irmãos, acatar essa mensagem para nós mesmos. O juízo está às portas. E como é que nós estamos recebendo a mensagem? Como é que nós estamos nos comportando diante desse tão, tão sagrado, tão solene advertência? Como é que nós estamos agora nos avaliando? Nós estamos aqui nos vendo como pessoas que não precisam dessa mensagem. Ou nós estamos abraçando essa mensagem, agradecendo a Deus pela grande advertência, ainda enviada a cada um de nós a tempo, ou estamos simplesmente nos acomodando em viver na luz. Quando eu falo nós, eu também me enquadro nesse grupo. Por quê? Porque eu também me vejo como um grande pecador. Eu me vejo como uma pessoa que, qualquer momento, eu posso deixar de caminhar, porque eu tenho essas tendências, nós possuímos essas tendências, deixarmos de caminhar no caminho da luz e agora, sem se dar conta, começar a trilhar o caminho das trevas. E essa mensagem é uma mensagem que puxa a nossa orelha para deixar esse caminho das trevas, né? E era justamente esse o objetivo que Guilherme Miller e seus companheiros tinham ali nos seus dias, fazer com que as pessoas, de fato, enxergassem a sua real situação e o real caminho pela qual estavam trilhando. Se o povo de Deus tivesse aceitado a luz de sua palavra, teria alcançado a unidade que o apóstolo descreve, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus deseja que nós, também como povo de Deus, tenhamos essa unidade, que é o vínculo da paz. Tenhamos uma unidade tão perfeita que aquilo que venhamos, que um pense, todos também têm a mesma linha de raciocínio, o mesmo objetivo. Quando nós falamos em objetivo, todos nós temos um objetivo em comum: alcançarmos a salvação, alcançarmos a vida eterna. Esse objetivo em comum, às vezes ele fica ali, manifesto apenas de palavras, mas quando esses objetivos é demonstrado através das nossas ações, fica um grande ponto de interrogação. Será que é isso mesmo que a pessoa quer? Será que é isso mesmo que eu estou querendo? Portanto, nós precisamos ser decididos naquilo que estamos querendo. A mensagem de advertência está diante de nós, o juízo iminente está diante de nós, e o fim de todas as coisas também está bem próximo. E qual é a nossa posição diante dessas advertências? Ali, no ano de 1844, no dia, no dia véspera do dia 22 de outubro, Guilherme Miller estava também ali, na sua companhia, uma grande multidão, cerca de 50 mil pessoas. E no dia 23, apenas 11 pessoas ficaram, né? Então a gente percebe que muitos são chamados, mas quem são os escolhidos? Pessoas que dizem que aceitam, mas só de boca. Deus não quer esse tipo de manifestação, Ele quer aceitação de coração. Ele quer aquelas pessoas que se entreguem corpo, alma e espírito sem reserva a Ele, né? E no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3 a 5, Deus deseja que nós sejamos um só corpo com Ele, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Deus quer que nós preservemos essa unidade, uns com os outros e com Ele também.
Por quê? Porque nós temos uma forte tendência a, a dividir o nosso coração. Amamos a Deus, mas também amamos tantas outras coisas, sobre todas as coisas, né? Amamos tantas as coisas. E ficamos com o coração dividido, mas Deus quer que nós sejamos verdadeiros. A segunda mensagem de Apocalipse 14, o segundo anjo vem depois do primeiro, proclamando: caiu, caiu a grande Babilônia, que se fez, que fez todas as nações beber o vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. O temor Babilônia, o termo Babilônia vem de Babel, que significa confusão. Nas escrituras, nas escrituras designa várias formas de religião falsa ou apóstata. Apocalipse capítulo 17 retrata a Babilônia como uma mulher, imagem que a Babilônia usa como símbolo da igreja. A boa mulher representa uma igreja pura e uma mulher imoral, a igreja apostatada. A Bíblia descreve também a relação entre Cristo e sua igreja como um casamento. O Senhor declara: eu me casei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça. Oséias, capítulo 2, versículo 19. Eu sou o vosso esposo, disse Jesus em Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Paulo afirmou também que Paulo afirmou que eu os prometi a um único marido, Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, a gente percebe que a relação entre nós, como igreja, e Cristo, na Bíblia, nós vemos essa relação como uma relação matrimonial. E diz também que quando uma igreja é infiel a Cristo e permite que as coisas mundanas enchem a vida, a Bíblia compara essa prática à violação do voto conjugal. Então, às vezes nós traímos Jesus, né? Traímos Jesus por tantas outras coisas tão insignificantes. Traímos Jesus somente para satisfazer os nossos desejos carnais. Rejeitamos, né, de forma arbitrária e brusca aquilo que Deus considera tão sagrado, que é o casamento, né? Não, nós estamos falando aqui é, a relação, né, do casamento, o voto conjugal entre uma mulher e um homem, que somente o laço da morte pode os separar. Já no caso do casamento de Cristo, né, o casamento com Cristo, nem mesmo a morte é capaz de separar, porque está registrado no livro dos Salmos: preciosa é a vista do Senhor, é a morte dos seus santos. E quando nós falamos em morte, para Deus é um sonho, né? Então, precisamos manter fidedignos essa relação matrimonial entre você e Cristo, entre nós como igreja e Jesus. E diz mais ainda, é usado ali na Bíblia essa figura para representar o pecado de Israel ao se afastar do Senhor, como a mulher que trai o marido, assim também você tem sido infiel comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Então a gente percebe que o antigo Israel, eles foram infiéis ali com Deus, porque deixaram de trilhar nos caminhos do Senhor e passaram agora a adorar outros deuses, a seguir as nações pagãs, os exemplos ali das demais nações, né? E ali o profeta Jeremias aborda este assunto como a infidelidade conjugal, né? E diz ali que o povo de Israel traiu a Deus, abandonou ali não fez caso dos seus votos, né? Seus votos de fidelidades e adorou outros deuses, né?
Diz mais ainda, você, mulher adúltera, prefere entranhas ao seu próprio marido. Ezequiel, capítulo 16, o versículo 32. Irmãos, o afastamento dos caminhos de Deus, ela é uma escolha do ser humano. Ninguém é forçado a afastar de Deus. Mas a pessoa, por livre e espontânea vontade, ele decide afastar de Deus. Não é desejo do nosso Pai Celestial, não está nos planos dele, nos projetos dele, mas ele também não interfere no nosso livre-arbítrio, mesmo não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Ele não nos força a aceitar a mensagem de forma arbitrária. Ele não, ele não força a entrada. E a gente encontra esse carinho e esse respeito escrito no livro de Apocalipse, que Deus faz um convite, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele pede permissão para entrar. Se você abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em todas as épocas, Jesus, ele sempre foi educado em nossa vida. Ao passo que o inimigo, ele não pede permissão, né? Não pede permissão. Se nós dermos pelo menos uma pequena chance, é tudo que ele quer para arruinar a vida de uma pessoa. É tudo que ele quer para fazer com que aquela pessoa sinta prazer em viver longe de Deus. E aqui, em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, a segunda mensagem, diz que Babilônia, que é assim chamado esse conjunto, né, de, de doutrinas falsas, é chamado esse conjunto de a igreja mãe, né, dado a beber do vinho da sua prostituição. Os reis beberam, se prostituíram, né, se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O vinho aqui é apresentado na palavra de Deus, é a doutrina que não visa com a santidade das pessoas, que não aproxima as pessoas de Deus. E nós não iremos aqui abordar qual foram realmente essas doutrinas, mas doutrina essa que fez com que as pessoas rejeitassem a luz e abraçassem as trevas, chamasse a luz de trevas e a trevas de luz. E esse conjunto doutrinado chamado de vinho da sua prostituição, levou os governantes, as grandes autoridades, a beber esse vinho, né, e fazer uma aliança com essa religião apóstata, fazer essa aliança, e infelizmente muitas igrejas hoje também seguem o mesmo padrão. Ele diz aqui, ó, o poder que reinou sobre todos os reis da cristandade dos séculos foi Roma. Então a gente percebe que Roma ficou embriagado com esse vinho, né, que chamamos vinho da prostituição, e como se não bastasse, agora compartilhou essa doutrina, né, falsa para muitas pessoas. Babilônia é a mãe das prostitutas. Suas filhas devem ser as igrejas que se apegam aos seus ensinos e seguem o seu exemplo, como sacrificar a verdade a fim de formar uma aliança com o mundo. Então, todas as vezes que alguém, veja bem, todas as vezes que alguém deixa de caminhar a verdade segundo a luz da Bíblia para viver aquilo que o homem diz, ele está bebendo o vinho dado por Babilônia, o vinho da sua prostituição. Por isso a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Maldito é o homem que confia no homem a tal ponto de colocar a sua própria salvação, né, em jogo, em risco, dependendo somente daquilo que o homem está dizendo.
Nós precisamos ir buscar a fonte da verdade na palavra de Deus, que jamais tem a possibilidade de errar. Além disso, o povo de Deus é chamado para sair da Babilônia. Portanto, deve estar, portanto, de acordo com esse texto bíblico, muitos que fazem parte do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. Irmãos, precisamos estar bem atentos, porque, como diz a Bíblia, devemos vigiar, orar, estar bem atento para que ninguém tome a nossa coroa. Quantas pessoas, se tivesse o conhecimento que nós possuímos, eles não seriam mais firmes, mais fiéis do que muitas pessoas que dizem ser cristãos. E um dia elas receberão um chamado: sai dela, povo meu, sai do meio da Babilônia, povo meu. Pessoas estas que tiveram a sua vida vivendo ali o erro porque não conhecia a verdade. Tinha o erro como verdade e eram fiéis naquilo que acreditavam. Mas Deus diz que existem muitos do seu povo que está ali vivendo em meio à Babilônia porque ainda não conhece a verdade. Mas há de chegar um dia que nós, como Miller, vamos ser dotados de ousadia para falar do amor de Jesus e chamar as pessoas ao arrependimento. Irmãos, a união com o mundo é que faz com que as pessoas, a igreja, se afaste de Deus. É muito bom viver o mundo, mas precisamos também entender que as consequências são amargas. O inimigo, ele mostra para as pessoas somente as vantagens de aproveitar o mundo. Ele não mostra ali os efeitos colaterais. Ao passo que Deus, ele mostra os seus efeitos colaterais. Se seguirmos o seu caminho, se obedecermos a sua palavra. E, por consequência de obedecer a Deus, nós seremos imortais, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, em um corpo, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Diz que muitas igrejas protestantes seguiram o exemplo de Roma, de conectar com os reis da terra. As igrejas estatais fizeram isso por meio de relacionamento com os governos seculares e outras denominações. Então a gente percebe, irmão, que Roma, ela fez uma aliança com os governos. E é o que a gente percebe hoje, né? As igrejas protestantes fazendo esse tipo de aliança, né, com os governantes também. E para que esses governantes se alinhem à igreja, venham para a igreja, as normas, as normas baixadas, muitas coisas é facilitada, inclusive até a maneira de dirigir o culto também é transformada, porque essas pessoas precisam se aproximar, precisam ali fazer parte do conjunto de membros dessa comunidade religiosa. Então, muitas coisas é mudado somente para satisfazer o, 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 o ser humano, o pecador, satisfazer ali os desejos pecaminosos, mas é só para acrescentar números, né? Não visa ali como a santidade, a preparação das pessoas para encontrar Jesus na nuvem do céu. Guilherme Miller, ele tinha essa preocupação, Jesus voltar. Como como é que eu vou recepcionar Jesus? Estou pronto para recepcionar Jesus quando voltar na nuvem do céu? Nós, como igrejas, irmãos, precisamos ter essa preocupação. Como eu irei recepcionar Jesus? Irei estar feliz no dia da vinda de Jesus ou irei tentar me esconder do rosto daquele que está sentado no trono? Nós precisamos estar bem atentos com esse respeito. Outro detalhe também que precisamos estar bem atentos, o primeiro afastamento da igreja, de maneira que a igreja se afastou da mensagem simples do evangelho.
E diz aqui o, o livro do Grande Conflito, tornando-se semelhante ao paganismo, para que os pagãos aceitassem o cristianismo com mais facilidade. Veja bem, irmãos, baixando as normas, né, estando ali parecido com o paganismo, para poder fazer com que as pessoas não, não se sintam peixe fora d'água. Então, precisamos estar um pouco familiarizados com suas práticas, com as suas palavras, e isso fazer com que o mundo entre dentro da igreja, né? Então, ao fim do segundo século, a maioria das igrejas assumiu uma nova forma, uma nova roupagem, quando os antigos discípulos desceram à sepultura, seus filhos, assim como os novos conversos, se levantaram e remodelaram a fé. A inundação pagã assolou a igreja, correndo os seus costumes, suas práticas, seus ídolos para dentro dela. Então, irmãos, essa mudança ela não acontece de uma hora para outra. Às vezes você olha à sua volta e diz assim, rapaz, a igreja hoje não é mais como era antes. Não é mais como era antes. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, voltar aos marcos antigos. Precisamos mais do que nunca viver o primeiro amor. Lembre-se de que a igreja somos nós. E se a igreja hoje não está como era antes, talvez seja porque você não está como era antes. Talvez seja porque você e eu deixamos de viver o primeiro amor. Aquela fé que tínhamos antes, aquele fervor, aquele desejo de ir para a igreja, aquele desejo de cantar, de orar, de fazer o trabalho missionário, às vezes não está mais como era antes. Queremos acusar que a igreja baixou as normas, mas lembre-se de que a igreja somos nós. É nós que estamos, de forma gradual, deixando de viver o primeiro amor. E aqui diz que os pioneiros, no caso eram os discípulos, eles morreram e outras pessoas assumiram ali a direção da igreja. E a pergunta que fica em nossos corações, que não quer calar, quando eu e você deixarmos de existir, quando a irmã Alexandra não tiver aqui mais em nosso meio para poder dirigir esses momentos de orações, quando outras irmãs que são líderes não tiver aqui mais em nosso meio para dirigir esses momentos, quem irá assumir? Como essas pessoas vão assumir esses momentos de orações? Vão ter uma outra roupagem mais moderna para poder fazer com que as pessoas venham, né, e assim baixe as normas de princípios religiosos que os nossos irmãos lutaram para viver esses princípios, para manter esses princípios, para pregar esses princípios e fazer com que a igreja, de fato, permaneça como uma igreja pura, que se preocupe com o seu lado espiritual, se preocupe com a sua luz, que precisa estar sempre brilhando, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas que irão assumir, os nossos filhos que irão assumir o nosso posto no futuro, quando nós descermos a sepultura, tenham a mesma linha de raciocínio, o mesmo zelo, o mesmo cuidado, o mesmo amor. Essas mensagens, a tríplice mensagem angélica, ela não é para nos causar medo, ela não é para entrarmos em desespero quanto ao juízo iminente, de maneira alguma, mas essas mensagens, ela vem para fazer com que a gente acorde para a realidade, venha de fato perceber de que lado nós estamos trilhando, o que é que nós estamos mais alimentando em nosso coração, e às vezes de forma camuflada, as pessoas nos veem como cristão, mas como é que está o teu coração? Como é que está a nossa vida, né? E eu quero concluir com esse pensamento aqui. Antes da vida do Senhor, veja bem, antes do Senhor, Satanás trabalhará com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras.
aqueles que rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar, serão deixados para aceitar o poder sedutor, a fim de que creem na mentira. Irmãos, o desejo de Deus é que nós não venhamos crer na mentira. O meu desejo nesta manhã para com todos vocês que estão me assistindo é que não não venhamos permitir ser levado por essas tentações, mas não são tentações qualquer. Aqui o texto diz que são tentações sedutoras. E ele sabe, conhece perfeitamente quais são os teus pontos fracos. E ele, o inimigo das nossas almas, trabalha realmente nos pontos fracos que possuímos. Ele é estrategista, ele não perde oportunidade. Mas na pessoa de Jesus, nós somos mais que vencedores. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, abundantes sempre na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, reconhecendo também que aquele que iniciou a boa obra em nós, ele completará até o fim, e tendo sempre a certeza de que Jesus está conosco, porque ele nos promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Guilherme Mille e seus companheiros e outras pessoas permaneceram firmes até o fim, se agarrando a essa promessa, que essa promessa também venha a ser o nosso cajado, aquilo que venha nos ajudar a sempre dar um passo adiante e ser ousados na pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Segue-se a minha oração e um forte abraço a todos. Amém. 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 Amém.